Olá pessoal, aqui mais uma vez, meu nome é Fabrício, aluno do Centro Universitário Internacional Uninter, bacharelado em Filosofia, e esta aqui é a apresentação do portfólio fase B2 do ano de 2020. E a proposta deste portfólio é a identificação da influência estrangeira na nossa cidade, na nossa região e em nosso bairro, destacando aspectos culturais, econômicos, urbanos, e essa pesquisa ela foi feita com base em jornais, revistas, tanto do final do século passado, metade do século passado e mais recente também. Então, aqui a proposta é fazer uma notícia jornalística sobre essa influência na nossa região, e aqui vou destacar o bairro do Ipiranga e especialmente a região do Sacomã, que é a minha local de residência, né? A minha região de residência. Então, aqui é o jornal, essa edição extraordinária do Ipiranga Notícias, e eu destaco aqui para vocês a influência de um povo francês, né? Dos franceses aqui na nossa região. Então, a matéria tem como título um pouco da França aqui. Eu vou deixar disponibilizada a matéria para você poder ler na íntegra também, e comenta exatamente sobre isso, né? Porque a cidade de São Paulo é tradicionalmente conhecida pelas suas inúmeras influências portugueses, italianos, árabes, japoneses, etc. E que isso marca toda a história de São Paulo, e aqui eu quero identificar especialmente a influência francesa no bairro do Ipiranga e especialmente no subdistrito do Sacomã, que faz parte do Ipiranga, São Paulo, capital. Então aqui no seu lado esquerdo aqui da tela nós temos uma telha, que já você vai saber o porquê, e aqui do lado direito da tela nós temos aqui uma vista aérea do conjunto arquitetônico do Museu do Ipiranga e do Parque da Independência. Então, o Museu do Ipiranga ele foi inaugurado em 7 de setembro de 1895 e ele era denominado Museu de História Natural. E, embora atualmente ele esteja em reformas devido à comemoração do bicentenário da Independência, que ocorrerá em bicentenário de 1822-2022, ele possui esses jardins inspirados no Palácio de Versalhes, um jardim de estilo barroco, uma nítida influência francesa. E também todo o conjunto arquitetônico do Monumento da Independência, do Parque, do próprio Museu Paulista, Museu do Ipiranga, também constitui uma influência paisagística de Paris dos anos 1800, e isso foi reproduzido em várias cidades, tanto europeias quanto americanas, ao longo do século XIX e século XX. E aí, aqui mais especificamente do subdistrito do Sacomã, nós temos aqui uma curiosa ligação com a França, devido a 3 imigrantes franceses, os irmãos Anthony, Henri e Ernest Sacomã, que eles eram fabricantes de telhas lá na cidade de Marsella, na França. A família deles é uma tradicional fabricante de telhas em terracota ou argila aí devidamente cozida e permeada. Então, eles vieram para o Brasil em meados de 1890, se estabeleceram primeiramente na região da Água Branca, depois se estabeleceram na região de Osasco, procurando a argila ideal para o trabalho deles, a telha, no caso do estilo francês. E eles encontraram aqui na nossa região, na região à época denominada Moinho, hoje é Moinho Velho, a argila perfeita para o trabalho deles. E essa fábrica, ela foi instalada ali naquele meados aqui 1890 e foi instituída como Cerâmica Sacomã. Então ela foi denominada como a primeira grande fábrica dessas telhas francesas no Brasil, e isso trouxe desenvolvimento ao mercado cerâmico no Brasil devido a essa produção de telhas e tijolos em
escala industrial, sendo que até então as melhores telhas eram importadas da França, coincidentemente da região de Marselha, também da família dos Sacomã. E nós vemos que desta época, o que nós podemos destacar dessa influência? A construção da Estação da Luz em 1901 foi possível, estilo, devido à utilização destas telhas dos irmãos Sacomã daquela época, em substituição às tradicionais telhas do estilo colonial, aquelas telhas mais arredondadas, sendo que a telha francesa é mais, vamos dizer, retangular e permite maior estética, melhor acabamento e uma resistência em si muito melhor do material. E nós também temos um outro fato curioso, e até hoje permanece lá, a famosa Árvore das Lágrimas, Figueira das Lágrimas. À época também estava em um terreno pertencente à família Sacomã, da cerâmica Sacomã, e que foi doada ao município de São Paulo em 1914. Lembrando bem que essa árvore demarcava o limite da cidade com a área rural em direção à região de Santos via Caminho do Mar, que é o caminho hoje percorrido basicamente pela rodovia Anchieta. Em 1923, os irmãos Sacomã venderam a fábrica. Quem a comprou foi o imigrante italiano Américo Samarone, inclusive o nome de uma das ruas aqui da região, e eles retornaram à França. O Anthony havia falecido e os dois irmãos voltaram à França e não ficou mais nada exceto o nome deles aqui no nosso subdistrito, na nossa região. O Ipiranga, ele tem um forte desenvolvimento econômico devido às primeiras indústrias de São Paulo, margeadas aí em torno da via férrea, até do próprio bairro do Sacomã, a cerâmica Sacomã e a facilidade de acesso à região portuária e um bairro de ligação mesmo com o litoral de São Paulo e Porto de Santos. Infelizmente, nada da família do Sacomã resistiu ao tempo. Existia um poço onde era retirada argila, que se transformou em uma lagoa, e essa lagoa foi aterrada em 1969 devido ao grande número de afogamentos. Essa lagoa fica ali no início da Via Anchieta, na baixada da Via Anchieta, e existia também um castelinho onde era a sede da empresa e o demonstrativo dos produtos também foi destruída no início para a construção da Via Anchieta. E nós temos também um remanescente desta área, se transformou no que nós temos hoje, a região de Heliópolis, e essa região é marcada por uma forte presença de migrantes, principalmente nordestinos, a partir da segunda metade do século XX, dando uma característica muito forte de um bairro proletário, de um bairro residencial para aqueles que trabalhavam nas indústrias do Ipiranga, da Moca e do ABC Paulista. Então essa aqui essa reportagem, essa matéria, um pouco da França aqui, apresentando aí para vocês um pouco da influência francesa no bairro do Ipiranga, no subdistrito do Sacomã. E se você não sabia dessas informações, dessas curiosidades, dá o seu like aqui. Muito obrigado, até mais, abraços.